Olá pessoal, estamos no ar com o Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos e que traz aqui para você, telespectador da BBC News, os papos que fazem a cabeça da Faria Lima. Para você, telespectador, que está cansado do a Selic subiu e agora, nós tentamos trazer sempre para vocês as demandas antes que aconteçam. Nós estamos aqui para contribuir com você, trazendo os papos de mercado que vão além das superficialidades. E para antecipar num cenário como o atual, onde nós estamos vendo oscilações importantes de mercado, níveis mais altos de juros, vocês já devem ter acompanhado nos últimos programas discussões importantes sobre a posição de crédito privado, sobre como se posicionar em renda variável, como o cenário de juros está circulando em todo o mundo. Inclusive, na quinta-feira batemos um papo muito interessante sobre isso com o Fernando Blanco. E hoje nós vamos retomar aquela conversa sobre como surfar essas ondas, como se preparar e aproveitar o cenário de juros, ou no mínimo estar protegido para navegar nessas oscilações, nesses mares que forjam aí sim bons marinheiros, porque marinheiro bom não se forja em mar tranquilo, não é verdade? E para bater esse papo com a gente, para mostrar um pouco desses caminhos, desses meandros, nós temos aqui Ricardo Aragon, que é sócio fundador, diretor de produtos e estratégias da Matriz Capital. Ricardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço, Felipe. Boa tarde, telespectador, tudo bem? Maravilha. Então a gente tem aqui a tradição no programa de trazer perguntas difíceis, né? Então a gente começa com perguntas difíceis que a gente tem que aproveitar aí a oportunidade que nós temos nessas conversas com os nossos convidados. Então vamos começar do começo. O que dá para fazer? Juros altos, é sinal de que eu devo sentar em cima do CDI e ficar parado? Claro que não, Felipe. É bacana, é uma provocação muito interessante, porque é a pauta do momento, né? O CDI está aí, né, a 13,65, né? Ele é o espelho da Selic, que está 13,75 ao ano. E muitos, né, hão de perguntar, poxa, será que realmente é o momento de ficar 100% do CDI? Acontece que as melhores oportunidades, elas fogem ao curto prazo, tá? Como assim? O cliente hoje, né, que ele briga por uma taxa de 100 a 101% do CDI hoje, através de um LCA, através de um CDB, era o mesmo cliente, por exemplo, lá em 2020, era o mesmo investidor que também barganhava pela mesma taxa, porém a Selic estava 2%, né, e hoje está 13,75%. Porém, com já essa projeção de queda da Selic, alguns outros indexadores começam a ficar interessantes, principalmente na renda fixa. Então, eu tenho, por exemplo, o IPCA mais 6, IPCA mais 6 através do Tesouro, o IPCA mais 6, a IPCA mais 7, através de créditos privados, acabam sendo oportunidades de médio prazo muito mais interessantes do que um ativo a 100% do CDI. Né? Por quê? Porque no Brasil, o histórico do juro real, ele não chega a 6%, quando eu pego um histórico de pelo menos 10 anos. E nesse momento, o juro real está acima dessa taxa, o prêmio está acima, tende a cair, tende a convergir. Então é muito interessante nós nos anteciparmos e começarmos a nos alocar nesse sentido. Então na renda fixa eu começo falando que é mais simples, né, nessa alocação IPCA+, principalmente IPCA mais 6, que realmente é uma excelente alocação para o médio prazo. Agora, quando a gente olha e pensa em IPCA mais 6 e olha para a Selic a 13,75, a gente está, de certa forma, pelo menos numa primeira perna, né, no curto prazo, de certa forma, cravando uma inflação implícita na casa de 6, 6,5, né? Que é bastante alta, mais alta do que a gente vê no histórico de 12 meses e é muito mais alta do que a gente tem como meta. Nesse caso, a gente está olhando para esses números porque a expectativa é que essa inflação suba ou a gente está vendo um prêmio de risco muito maior para IPCA+. Perfeito. A expectativa é justamente que a expectativa, né, no caso da inflação, ela suba nos próximos meses, até porque foi muito oportuno do governo, né, falar que a inflação ela fechou nos últimos 12 meses abaixo de 5, porque acaba contando com os 3 meses da deflação do ano passado.
né? Então nós vemos que, né, a inflação desde janeiro ela vem fechando na casa de 0,8, de 0,7, de 0,65. Então a inflação não está tão baixa assim, né? E o IPCA, à medida que eu tenho esse cheiro de queda de taxa de juros, né, porque o fiscal, né, a parte fiscal do governo está batendo muito no monetário, né? É o Lula, é o Haddad batendo muito no Campos Neto. Então, nós haveremos de contemplar, sim, esse corte de juros, né? Talvez não nessa próxima reunião, mas no segundo semestre nós haveremos de contemplar, sim. Então, se eu diminuo os juros e a inflação ela continua subindo, né, então, muito provavelmente eu tenho um prêmio, né, um risco, vamos dizer, muito mais atrativo para os ativos de IPCA+, do que para o CDI. Né? Claro que gostei muito da pergunta, quando eu olho o curtíssimo prazo, por isso que eu fiz a provocação, né? 100% do CDI está extremamente interessante, só que tende a mudar o jogo. O CDI tende a cair e a inflação, com o CDI caindo, ela tende a subir. Vai ficar mais difícil ainda, né, eu controlar essa inflação do país. E cá para nós, né, já dizia o poeta, está em dúvida sobre o que investir no Brasil? Invista em inflação, né? Porque, via de regra, nós sempre temos esses momentos de picos de inflação no nosso país, historicamente. Minha segunda pergunta, acho que você acabou já respondendo, mas eu quero ouvir a resposta completa. Se tem essa perspectiva de queda de juros eventualmente mais rápida do que está prevista, desenhada na curva de juros, por que eu não vou logo para pré direto? Então, pré também é uma... Você pegar um pré curto agora também é bem interessante. Acontece que eu já tenho muito dessa precificação de queda dos juros já nos contratos de DI futuro, né? Então, assim, nesse momento em que eu tenho a inflação ainda, vamos dizer, que subindo, né, ascendente no nosso país, não é um momento muito interessante de eu marcar o pré no médio prazo. É interessante entrar no pré no curto prazo, pegar uma taxa de 14% num CDB, por exemplo. Excelente, porque eu consigo travar o icônico, por exemplo, 1% ao mês. Estou falando de taxa bruta, quando a gente faz o cálculo líquido, acaba dando em torno disso, né? O investidor da renda fixa, ele é apaixonado, ele baba pelo 1%, famoso 1% ao mês. Então, para que eu possa alongar mais essa rentabilidade, eu preciso diversificar em outros indexadores, um pré curto e uma inflação mais de médio a longo prazo, uma excelente combinação. A gente sempre bate papo com economistas, com vários especialistas de mercado e veio aquela questão de que juro real funciona bem para economista. Mas quem está ali vivendo de renda, muitas vezes olha o nominal simplesmente porque é aquela renda que ele consegue tirar todo mês, né? E aí o que a gente vê, inclusive está para sair um estudo, mas já antecipo aqui em primeira mão, é que nesse ano a gente teve um movimento de saque dos fundos de investimento muito forte, né? Os fundos de investimento acabaram cedendo seus recursos a aplicações, nem a outros fundos de renda fixa, mas aplicações mais simples, né? Aquela aplicação de CDB que você faz pelo aplicativo do banco. Porque depois que você atinge aquele seu 1%, tem aquele corte psicológico, né? Se eu já bati meu 1%, daqui para frente o que vier é lucro, mas eu não vou correr mais risco para angariar. Enquanto você estava respondendo aqui, Ricardo, eu peguei a comparação desde janeiro de 2003 até ontem em dias úteis, né, sexta-feira, sexta não, quinta, né? Puxa, é muito feriado. Entre IPCA mais 6, IBOV e CDI. Né? R$100 aplicados em cada um desses três, qual você acha que você teria maior recurso hoje? O IPCA mais 6. IPCA mais 6. Com uma boa margem. Nem o maratonista CDI aguenta segurar essa disputa. Juro real de 6 não aguenta. Não aguenta. Se você tivesse aplicado R$100 em IPCA mais 6, hoje teria R$954. Não, perdão. Você teria R$1.054,76 em IPCA mais 6, 861 em CDI e 913 em Ibovespa. O Ibovespa, por incrível que pareça, também bateu o CDI nessa janela. E falando em Ibovespa, renda variável agora para esquecer, certo? Não, de modo algum, né? Vamos dizer, nas dificuldades, né, que aparecem as oportunidades, as melhores. Enquanto muitos choram, outros vendem lenço, né? Isso já é bastante conhecido. Então, nós temos setores no Ibovespa, né, segmentos, que estão dando boa oportunidade, né? E sem contar que o nosso Ibovespa também agora, a gente consegue investir, né, em ETFs, né, no exterior, através, né, de BDRs, a gente consegue também investir em ETFs, que são um pacote de criptomoedas. Então,
tá muito mais, o nosso Ibovespa hoje está muito mais desenvolvido do que há 5, do que há 10 anos atrás. Então eu tenho muitas oportunidades no Ibovespa até para descorrelacionar, né, o próprio BOVA11, né, vamos assim dizer, ETF da Bolsa, né? Então, tem segmentos que estão muito interessantes, tá? Tem aí setores que são extremamente consolidados, como setor de energia, setor de bancos, seguridade, que pagam dividendos, né, vamos dizer que muito alinhados à Selic, né, durante o ano. Então, eu tenho essas ações dando oportunidade, tá? Só assim, a nível de curiosidade, a PetroRio, com toda essa alta da commodity, né, do petróleo, chegou a subir mais de 60% aí nos últimos 12 meses. Né? A gente está tendo bastante oportunidades. Quando eu olho a rede açaí ali, né, de consumo não cíclico, por exemplo, também subiu mais de 50% nos últimos 12 meses. Quando eu vou para os balanços, né, do último trimestre de 2022, eu vejo boas oportunidades, empresas que reportaram lucro maravilhoso, como o Banco do Brasil, né, empresas que reverteram prejuízo em lucro, né, prejuízo bilionário em lucro, como o caso da Gol, por exemplo, das aéreas, né? Então, eu tenho algumas oportunidades bem interessantes na Bolsa para eu, né, já ir me posicionando. Porque depois que a festa está no final, gente, aí tem muita gente que reclama, né, quando pega o Ibovespa no topo. A gente tem que pegar no fundo mesmo, né? Aí que surgem as melhores oportunidades. Maravilha, tô passando aqui pelo chat, tem aqui o Regis Andrade dando boa tarde e mandando Você com Dinheiro, o melhor programa da BBC News. Fico muito grato, Regis. Eu sei que você deve falar isso para o Gani também no marketing, mas eu fico muito agradecido pelo seu comentário. A Silvia Torres aqui mandando boa tarde. O próprio Regis comentando, o grande profissional que é o Ricardo, né, e agradecendo justamente por trazer a sua presença. O grande boi da Bolsa, um telespectador muito fiel aqui do programa, comentando, é o melhor programa da BMC, mas só ganha like se mandar aquele abraço tax-free para Macapá, Amapá. Então, forte abraço Macapá, forte abraço Boi da Bolsa e que não venha uma taxação sobre esse abraço. Por enquanto, a gente está isento, mas da reforma tributária a gente nunca sabe. Verdade, é verdade? Verdade. Então, o pessoal ali comentando sobre o programa e deixe também sua pergunta. Pode mandar sua pergunta, seu comentário, a gente acompanha aqui no ao vivo, lógico, tem bastante gente ali, então a gente às vezes pode passar uma coisa ou outra, mas estou acompanhando aqui e deixe também seu like. Seu like é sempre muito importante para nós, muito importante para valorizar o trabalho. Se você está chegando agora na BMC, faça a sua inscrição para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. E aí eu vou aproveitar aqui a presença do Ricardo e a gente vai apertar um pouquinho mais, né? Já que a gente está falando de ações, e aí, poxa, você comentou sobre alguns setores importantes. Você tem como investir em ações, mas limpar um pouco o risco de bolsa, né? Fazendo operações long and short, não necessariamente para aumentar risco, muito pelo contrário, para mitigar risco de bolsa. Conta um pouquinho dessas operações para a gente, cara. Perfeito, perfeito. Então hoje, realmente, quando a gente fala dessa realidade, desse universo de bolsa, nós temos várias estratégias que podemos adaptar ao nosso portfólio a fim de tanto de gerar alfa, né, em momentos oportunos, como também de proteger melhor a estratégia com ações, tá? Como assim? Então, quando eu falo de long short, por exemplo, hoje eu posso operar comprado e vendido ao mesmo tempo. Como assim? Então, por exemplo, eu posso fazer um long short intrasetorial. Eu pego um setor da bolsa, pego, por exemplo, celulose. Imagino que a Suzano, através dos seus múltiplos, através do último resultado, ela tem uma oportunidade, gente, estou usando o sentido figurado, tá? Hipoteticamente aqui. Não é recomendação de compra, pessoal exatamente. Da CVM que está assistindo a gente, forte abraço, mas a gente não faz recomendação de compra no programa. Perfeito, eu posso pegar a Suzano e ficar comprado no papel, enquanto ao mesmo tempo eu vendo a Klabin, por exemplo. Né? E eu ganho justamente no delta, ou seja, na diferença de rentabilidade entre os dois papéis. Por exemplo, eu posso fazer isso com o Banco do Brasil, que teve um excelente resultado no quarto trimestre de 2023, só que já se valorizou muito nessas últimas semanas, tá? E, por exemplo, o Bradesco, que teve um péssimo resultado, né, dentro do setor de bancos, talvez o pior, né? Pior do setor de bancos ali, poderia estar comprado long, né, a expressão long, o termo long é comprado, e o termo short vendido em Bradesco. Então eu ganho na diferença. Por que essa é uma estratégia interessante? Porque mesmo se a bolsa ela cair muito, pode ser que as ações do Banco do Brasil, no exemplo, elas caiam menos que as ações do Bradesco. E eu ganho nessa diferença. Então se Bradesco cai 10 e Banco do Brasil cai 5,
por eu estar comprado em Banco do Brasil e vendido em Bradesco, fazendo uma conta simples, eu estou ganhando 5% de rentabilidade, porque o meu ganho está na diferença de rentabilidade dos dois ativos. Isso é muito comum fazer isso, como você comentou, em setor, né? Então você olha, você fala, olha, você pode inclusive apostar num setor que está mal. Né? Exato. Itaú e Bradesco, eu sou fã de... Eu não, mas você, investidor, que é fã de banco digital, você olha aí acha que, sei lá, Bradesco e Itaú vão mal. Mas você acha que o Itaú dura mais um pouquinho. Aí você vende o Bradesco e compra o Itaú, não é isso? Perfeito. Mesmo os dois caindo, se o Itaú cair menos, você já está no lucro. Exatamente, perfeito. É uma excelente estratégia de proteção. Qual que é o melhor disso? Com a tua carteira de ações, investidor, você consegue fazer esse tipo de investimento sem desembolso. A sua carteira de ações ela pode gerar a margem necessária para que você opere, né, um long short sem precisar estar desembolsando mais recursos. Então, por exemplo, se você acha que a sua estratégia de bolsa ela tende a vencer o Ibovespa no tempo, você pode, por exemplo, colocar na ponta long a sua própria carteira e na ponta short o BOVA11. Então, é uma estratégia muito comum para quem acredita que a sua carteira de investimentos, de ações, ela tende a gerar um alfa, né, frente ao Ibovespa ao longo do tempo. E aí tem aqui o comentário do nosso telespectador que a Bolsa brasileira ainda está cara. E aí, de novo, mesmo quando a Bolsa está cara, existem oportunidades interessantes para você se posicionar em renda variável. Exatamente. A Bolsa, em geral, tudo bem, ela pode estar cara, até porque, né, Petrobras ela caiu forte, né? Já vem puxando bastante. A Vale, né? A Vale ela sai da pandemia de R$ 34,00, ela bate quase R$ 112, R$ 113,00 e agora ela voltou um pouco mais, né? Tá fechando um gap aí para quem gosta de análise técnica de R$ 66,00. Olha que interessante, né? Olha, estou falando da Vale, da poderosa Vale. Então, né? Vamos dizer que o ponto de entrada pode estar logo aí, né? Mas é exatamente como você colocou, Felipe. Eu tenho setores, né? Eu tenho segmentos que estão extremamente em liquidação, não só na nossa Bolsa brasileira, mas no mundo inteiro. Né? Quando eu pego, por exemplo, o consumo no mundo inteiro, quando eu pego as Big Techs, né? Falando aí de Estados Unidos, a gente vai ter até a semana dos resultados aí das Big Techs, né? Olha só a liquidação que se tornou para entrar nesses papéis. Então, quando eu pego, por exemplo, o dólar em baixa, para entrar numa Big Tech com uma perspectiva de talvez uma estagnação de juros lá fora nos Estados Unidos. Né? Poxa, pode ser. Olha o cenário que está se criando para eu estar aumentando a exposição em Nasdaq, por exemplo. Tá? Só dando um insight. Mas, enfim, né, a gente pode falar das estratégias, né, de renda variável. Né, tem um comentário aqui do Projetos a Mais, que é muito interessante. O Itaú, que por sua vez, Itupi-Guarani, significa pedra preta, que também poderia ser traduzida como Blackstone ou BlackRock. Então, aparentemente, grupos financeiros no mundo têm a mesma origem de nome, né? Então, se você quiser abrir um banco, você já sabe como nominar. Você encontra mais uma língua para traduzir pedra preta que vai funcionar. Agora, tem um ponto que ações geralmente sofrem com juros, né? Tanto porque isso machuca o próprio balanço, quanto machuca a taxa de desconto, né? Agora, existe a possibilidade de, ainda com estruturas de renda variável, eventualmente com derivativos, se aproveitar do aumento de juros, não é isso? Perfeito, Felipe. Pessoal, queria até tratar com vocês porque tem uma estratégia, que ela é uma estratégia muito praticada pelos institucionais, por fundos de investimentos. Muitos investidores conhecem, mas a grande maioria desconhece, tá? Que estratégia é essa? Dividendos sintéticos com opções, ou o famoso financiamento de opções. Como é que funciona? Tá? Em suma, né, eu compro ali a minha ação à vista, né? Por exemplo, comprei Petrobras a R$ 26,00. Né? Eu quero ter uma previsibilidade maior a respeito do retorno, né, das ações da Petrobras mensalmente. O que eu posso fazer para estar otimizando o meu portfólio? Bom, se eu comprei as ações de Petrobras a R$ 26,00, desculpa, pode ser que, para mim, eu vender uma opção de compra da Petrobras para o mês que vem a R$ 28,00, pode ser que para mim esteja interessante. Por quê? Porque vendendo essa opção de compra a R$ 28,00, eu ganho um prêmio, né? Eu ganho uma opção. Então, essa operação é justamente esse financiamento, né?
O que acontece em linhas gerais, tá? Só para ilustrar aqui. Dizem que a Bolsa é um grande cassino, né? Que tem muitos apostadores. Isso é verdade. Determinado, vamos dizer que isso até tem muitos especuladores na Bolsa, né? Que aproveitam momentos muito curtos para tentarem um tiro de uma grande rentabilidade. Mas a ideia aqui é atuar como banca que financia esses apostadores, né? Dizem em Las Vegas que a banca, ela sempre ganha, né? Então é muito bacana isso, por quê? Porque se eu travo, né, eu aceito vender as minhas ações da Petrobras, aqui voltando ao exemplo, a R$ 28,00 para o mês que vem, eu ganho um prêmio e esse prêmio ele varia, presta atenção, ele varia de 2% a 6% ao mês, tá? Via de regra. Então eu tenho essa previsibilidade dos dividendos sintéticos, né? Então, se eu tenho um retorno sobre um ativo de 2% a 6% todos os meses, vocês concordam comigo que eu estou ganhando um dividendo? É um dividendo sintético. Eu estou ganhando isso por estar vendendo as opções de compra da Petrobras a R$ 28,00. Rapidinho, quais as implicações? Se as ações da Petrobras subirem acima de R$ 28,00, eu sou obrigado a vender no mês seguinte por R$ 28,00, mas não tem problema, porque eu já coloquei essa estratégia dentro do meu portfólio, né? E se as ações caírem, eu fico com o prêmio que eu recebi, permaneço com o papel e diminuo meu preço médio com esse lançamento que eu fiz. Fato é que na maior parte do tempo, o Ibovespa está de lado. Ele está de lado e essa estratégia ela tende a ser muito vencedora no tempo. Não à toa, os principais fundos de investimentos eles fazem esses lançamentos cobertos, né, com muita frequência. Então nós, os investidores, entre aspas, sardinhas, né, nós precisamos operar como os tubarões operam, né? E uma das estratégias mais conhecidas, né, entre os tubarões é essa, né, de dividendo sintético. Tem, inclusive, baseado nisso, uma comprovação, uma validação desse tipo de movimento, existe um ETF, o BOVA11 é o mais famoso, né? Mas tem o BOVV11, que é um outro ETF lastreado em Ibovespa, que foi lançado em 2016, 4 de agosto de 2016. Desde o lançamento até hoje, ele rendeu 83,71%, contra 81,21% do Ibov, já depois das taxas. Aí você me pergunta, puxa, mas como é que você pode ter um fundo que replica o índice rendendo mais que o índice? Lembrando que o Ibovespa é total return. Lembrando que o Ibovespa é total return, é diferente do S&P 500, por exemplo. Como é que pode o BOVV11 render mais que o Ibov? Justamente porque ele faz esse tipo de lançamento. Ele sabe já que a ação do Itaú não vai sair de um mês para o outro do Ibovespa. E nem vai perder substancial peso. Então você pega o grosso ali e já vai lançando calls cobertas. Como o blockchain comentou aqui, blockchain play, você vai fazendo vendas cobertas de opções de compra. Né? Exato. E isso há derivações, né, dessa operação. Por exemplo, eu posso fazer vendas de opções de venda, né, que aí no caso eu vendo as puts. Né? Então eu teria que recomprar o papel caso ele caísse para um determinado patamar. Mas... É um pouquinho mais arriscado, né? Enfim, mas geralmente, por exemplo, a família Barsi, por exemplo, né? E olha a família icônica, né? Na figura da Louise, né? Ela gosta muito dessa operação de venda de put, por exemplo. Né? Por quê? Porque se você acha que a ação ela vai ficar barata a comprar a um preço mais baixo, né, num patamar muito mais ali, muito menor, né, então eu posso fazer esse lançamento, eu me comprometo a comprar as ações dessa empresa se elas caírem para aquele patamar ou abaixo daquele patamar. E eu também ganho esse prêmio, né, de 2% a 6% ao mês. Isso falando de empresas sólidas. Empresas que são mais voláteis, o prêmio chega até 15% a 20% ao mês, tá? Mas são mais arriscados aqui, né? Não estou aqui para influenciá-los a especular. A ideia aqui é fazer um planejamento inteligente. Né? Então, através do dividendo sintético, do lançamento coberto, eu consigo otimizar muito o retorno, né, da minha carteira de ações, como o exemplo que o Felipe acabou de colocar, por exemplo, né, do BOVV11, né, da BOVA11. Né? Quando a gente coloca os lançamentos por dentro, a rentabilidade tende a ser muito maior. Não, isso sem contar que, na verdade, você pode montar essa estrutura com dois limiares, né? Você pode montar, como geralmente é montada para dividendo sintético, mais fora do preço a opção,
para não ser exercido, ou você tenta montar mais para dentro do preço para aproveitar mais os juros esperando ser exercido, né? Perfeito, exatamente. Maravilha. Muito bem, pessoal. Estamos tendo essa aula aqui com o Ricardo Aragon, sócio fundador, diretor de produtos da Matriz Capital, esclarecendo e aí trazendo alguns insights de como vocês podem aproveitar esse momento, essas oscilações atuais de mercado. Nós estamos naturalmente aqui acompanhando o chat, suas dúvidas, suas perguntas e o seu like. Então, agora nós vamos para um pequeno intervalo. Aproveite o intervalo para deixar o seu like e daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta com Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Ricardo aqui da Matriz Capital. Então, para desmistificar algumas operações, quebrar um pouquinho a superfície de gelo ali e entender que dá para ganhar dinheiro com juros altos, com juros baixos, dependendo de como você se posiciona, se movimenta, sem precisar, por exemplo, seguir apenas a manada, especialmente porque quando você segue a manada e é o último boi, provavelmente você se dá mal. A gente estava falando aqui no primeiro bloco sobre bolsa estar barata ainda ou cara aqui no Brasil. Agora, o que é barato ou caro quando a gente avalia uma empresa? Perfeito, Felipe. Essa é uma excelente pergunta, tá? Às vezes a gente tem aquela ideia de que a ação está barata porque está custando menos de R$5. Está custando menos de R$2, está custando menos de R$1. Calma, segura. Né? Então é interessante que a ação ela não está barata pelo preço. A gente avalia se a ação está barata ou não através dos indicadores fundamentalistas. Né? Então eu tenho indicadores, por exemplo, o preço sobre o valor patrimonial. Né? Quanto é que está? Está abaixo de 1, está abaixo de 2? Então é interessante analisar esse indicador, atrelado a outros indicadores. Mas como é que está o preço sobre o lucro? Né? Ou o preço sobre o EBIT? Né? Então isso é muito interessante para eu poder avaliar, por exemplo, Banco do Brasil, né? Eu usei aí como exemplo no bloco anterior, as ações saíram de 36 para 43, né? De uma forma muito rápida. Eu falo, putz, né? Desculpa o termo, mas as ações estão caras agora, né?
de modo algum. Se a gente for olhar o preço sobre o valor patrimonial, está abaixo de 1, está 0,8. Quer dizer que o preço da ação está valendo praticamente o valor patrimonial ali, né, da empresa. Né? Então está muito barato. Né? Então está R$ 43,00, mas está barato. Tem empresas, por exemplo, que estão valendo R$ 3,00, né? Quando eu falo, por exemplo, de Magazine Luiza, né? Tá valendo R$ 3,00, só que Magazine Luiza, ela já fez o split pelo menos 3 vezes, ela já valeu mais de R$ 100,00, né? Vamos dizer que aumentou o número de ações no mercado e diminuiu o valor do preço, né, da ação. Então, quando eu pego, por exemplo, o preço sobre o valor patrimonial, o preço sobre lucro, está muito mais caro do que uma ação de banco, do que uma siderúrgica, por exemplo, também como Vale, como Gerdau, como Usiminas, também estão bem mais baratas do que algumas ações de consumo que por essa queda muito brusca, né, caiu mais de 70%, mas se valorizou quanto nos últimos anos? Então a gente precisa ter essa leitura mais aprofundada, né, antes da gente escolher um papel para frequentar ali o nosso portfólio. Não estou falando aqui que a gente não deva se expor em alguma varejista nesse momento, enfim. Né? Dá para se expor? Dá, porém com muita curadoria e tendo uma estratégia muito bem definida antes de entrar nesses papéis. Tem varejista que costumava girar 20 vezes o lucro, está girando a 6, 7. 6, 7, perfeito. Então, tem que dar uma olhada nisso e também, até o Projetos Maes mandou aqui, tem que olhar o preço sobre o valor patrimonial médio, né, para ver se está acima ou abaixo. Aí vou aproveitar aqui, me desculpe, me deixar o jabazinho, que a gente sempre faz isso olhando com dinheiro, né? Inclusive, o Ricardo também é cliente nosso há muito tempo, né? Exatamente. Ele só soube que eu estava aqui no programa quando a gente se viu pessoalmente, mas é cliente da casa há muito tempo e a gente sabe que esse tipo de indicador é muito bacana olhar com histórico, né? E também não vale olhar o valor total da empresa, né? Tem empresa, sempre comento aqui, a Hércules, companhia de talheres, empresa listada em bolsa, que não vale nem R$2 milhões. Exatamente. Né? Não saque você, telespectador da BMC News, não saque o seu dinheiro da poupança e compre o controle de uma empresa só porque ela tem um valor de mercado baixo. Exatamente, exatamente. Agora, tem outro indicador que machuca muito o preço de ação, mas existem formas de ganhar dinheiro com ele em renda variável, que é a volatilidade. Né? Claro. E aí eu não estou dizendo, né, tem aquelas camisetas, né, Vol We Trust. Né? Não é isso, tome cuidado com essa premissa, que às vezes nessa Vol, lembre-se sempre que depois que você quebra não adianta voltar. Né? Não existe ressuscitar morto depois que morreu. Mas dá para ganhar dinheiro com volatilidade usando operações, estratégias, né? O que a gente chama de operações estruturadas. Não necessariamente via certificados de operações estruturadas, mas operações que o próprio investidor pode montar, que garantem essa captura de valor dos juros, de precificação, de maior precificação do tempo, sem você ficar exposto a uma ponta de risco. Você simplesmente absorve, como você bem colocou, essa expressão foi ótima, se posicionando como banca no mercado. Uma delas é que o pessoal já comentou aqui no chat, é a borboleta. Comenta um pouquinho desse tipo de operação para a gente. A borboleta, basicamente, você está fazendo uma trava de alta com call, aí falando de uma forma mais técnica, né? Agora já morreu metade da... Não, mas é bom, excelente. E também uma trava de baixa com call também, né? Vamos dizer, a borboleta mais tradicional. Né? E através da borboleta eu consigo tanto comprar a volatilidade como vender a volatilidade. Né? A estrutura da borboleta ela é riquíssima, porque, por exemplo, num cenário em que eu tenho ali eu estou esperando uma horizontariedade, né? Ou seja, a bolsa ela vai acalmar agora, ela vai ficar de lado. Eu posso utilizar a borboleta para ganhar vendendo a volatilidade. E num cenário como o nosso, né, que a bolsa vai para 104 agora, daqui a pouco ela volta para 98, aí vai para 110, volta para 95. Num cenário extremamente volátil, eu posso utilizar a borboleta para ganhar, né, para comprar essa volatilidade. Né? Então,
Claro que tem algumas estruturas diferentes de borboleta que eu consigo ganhar e calcular isso que é o mais importante, fazer o gerenciamento de risco, né? Calcular, né, o total de risco ali que eu vou ter na operação, ou seja, quanto de dinheiro eu vou perder caso essa operação não dê certo, né? Além da borboleta, eu tenho o Strangle também, né? Eu tenho o Strangle, que é comprar uma call, né, um pouco mais fora do dinheiro, e também eu compro uma put um pouco mais fora do dinheiro, né? Se o ativo ele subir bastante ou ele cair bastante, né, eu ganho uma dessas duas pontas, mas tem que, né, subir bastante, de forma significativa. O famoso straddle, né, por exemplo, temos professores, né, no mercado financeiro hoje no YouTube falando muito sobre o straddle, por exemplo, né? Tem gente que lança a call, ganha o crédito da call e faz o straddle. O que é o straddle? Você compra e vende a put, você compra uma call e compra uma put no mesmo strike, né? E aí você ganha justamente na volatilidade desse ativo. Mas, novamente, o ativo ele precisa subir significativamente, né, para poder gerar ganhos para a carteira. Então, para valer a pena, né? Para valer a pena. Esse ganho tem que ser maior do que o prêmio que você pagou na call e na put. Perfeito, exatamente. Então, são estratégias muito inteligentes, porém, tem que ser feitos através de um racional estratégico, né? Não pega ali simplesmente compre uma call porque você acha que uma call a seco, porque a ação deve subir nos próximos dias, né? Existem várias dificuldades, como o próprio teta, né? Se a ação ela continua em paralelo ali, sem se mover para cima ou para baixo, você já perde 10% para o dia seguinte. Então, assim, não é muito fácil operar opções, né? Se você tem um profissional, né, um assessor de investimentos da sua confiança, né, sempre vá até ele para entender melhor como é que funciona o racional estratégico dessas operações. E aí você sempre pode, eu acho legal que você sempre pode ir montando essas operações avessas, né? Então, se você acha que você vai ter uma volatilidade maior do mercado, você fica posicionado no straddle. Se você acha que, pelo contrário, vai ficar pequena a volatilidade, o mercado está precificando mais do que a realidade, você vai lá e vende o straddle para outra pessoa. Se tem alguém que quer fazer, você pode ceder essa posição e ganhar o prêmio. E fica feliz com o prêmio, né? Fica feliz com os juros ali. Exatamente, exatamente. Dá para nós gerarmos juros para a nossa própria carteira. Essa que é a ideia quando a gente faz uma estruturada hoje com opções. Os juros estão maravilhosos na renda fixa, sim, mas através de dividendos sintéticos eu consigo, né, ter uma previsibilidade de retorno maior. Imagina, eu estou falando de 2 a 6% ao mês com lançamento coberto, né? Hoje isso dá muito acima da Selic, né? É claro que, novamente, eu preciso ter uma curadoria para poder fazer isso, né? Eu não faço isso à torta e à direita, porque às vezes eu estou com um papel ali, para quem gosta de análise gráfica, que está numa tendência maravilhosa, a média de 9 rompeu a de 21 períodos, né? Confirmou ali no volume e tal, maravilhoso, tem tudo para arrebentar esse mês. Para que eu vou fazer um lançamento coberto de call? Né? Então eu preciso ter o timing de entrada, né? Agora as ações subiram 10%, 12% no mês. Eu não quero me desfazer porque são boas ações, né? A empresa ela tem fundamentos maravilhosos. Aí é o momento de eu lançar a call e ficar ali extraindo, né? Pescando no mercado a hora que eu bem entender todos os meses, né? Então, enfim, é uma estratégia muito boa, mas é necessário, né, uma certa expertise para poder realizá-la. Como disse o Marco Aurélio de Mello aqui, não é para iniciantes, né? E é um pouquinho do que a gente tenta trazer aqui também, as provocações, para a gente quebrar um pouquinho esse gelo da superfície e parar para refletir. Pode ser que, naturalmente, pelo tamanho, né, do programa, pela carga horária, a gente não consiga montar todas as operações aqui, mas pelo menos a gente deixa a provocação para vocês avançarem depois e buscarem seus próprios estudos. Nessa linha, a gente está vendo agora também uma onda de que, olha, tem o Selic alta, eu tive uma crise importante de dívida corporativa, casos americanas, várias empresas procurando recuperação judicial, e o cenário de crédito privado acabou sendo deixado de lado. Tem oportunidades no crédito privado? Se sim, como aproveitar? Eu vou via fundo, eu tento eu mesmo comprar meia dúzia de debêntures. Como está esse aproveitar de oportunidades no crédito privado hoje? Certo, né? E o crédito privado, vamos dizer que ganhou vulto, né, de alguns anos para cá. As emissões de debêntures elas subiram
mais de 70% com o comparativo, né, do ano passado, e eu estou tendo esse risco enorme, né, esse risco de crédito. Como que nós devemos nos posicionar, né? Será que ainda há oportunidade? Há grandes e boas oportunidades, tá? Para poder investir em créditos privados. Lembrando, quando eu invisto numa debenture, quando eu invisto num certificado de recebíveis do agronegócio, famoso CRA, ou no CRI, que é certificado de recebíveis imobiliários, eu estou investindo em dívidas de empresas privadas. Né? Por que é interessante, né, falar de fundamento aqui? Por que é interessante a gente ter uma curadoria muito grande nesse momento? Porque a empresa que se alavancou há 2 anos atrás, numa dívida de CDI mais 2, por exemplo, a dívida anualmente gerava em torno de 4%. Né? Essa mesma dívida hoje está em torno de 16% ao ano. Né? Então acaba ficando muito difícil ali para as empresas cumprirem com os seus compromissos, com as suas responsabilidades. Não à toa estão alongando, fazendo rolagem de dívidas à torta e à direita. Então o que a gente deve relevar antes de escolher esses créditos privados? Primeiro, o segmento. Né? Mais importante do que o rating de uma empresa hoje é qual é o segmento, né, em que ela está contida. Né? Por quê? Porque, por exemplo, um AAA hoje no varejo, tem um risco muito maior do que um AA no setor de energia, por exemplo. Né? Ou até um Azinho apenas, né, no setor de bancos. Né? Então, eu preciso analisar hoje o segmento. Quais são os segmentos mais seguros, né, quando falamos de créditos privados nesse momento? Então, eu tenho o segmento de energia, principalmente de transmissão de energia. Eu tenho o segmento de bancos, né? Eu tenho o segmento de seguradoras. Eu tenho vários segmentos aí que podem gerar uma segurança, né, maior ali, principalmente transmissão, tá, gente? A gente vê que muitos créditos privados são gerados através aí de emissões, né, de empresas desse segmento, tá, de energia, né? Alguém pode falar, e a Light? Né? Por isso que eu falo que o subsetor de transmissão de energia é extremamente interessante, tá? É um setor que ele é mais consolidado, né, dentro, vamos dizer, desse leque maior que é o setor de energia. Bom, depois que eu olho então o segmento, aí sim eu vou para a empresa, né? Eu vou para a empresa entender qual que é o rating de avaliação dessa empresa, né? Nesse momento, a gente está sugerindo, né, a compra de AA+, né, a partir de AA+. Né, de AA+ para AAA, né, ou seja, os 3 Azinhos, né, a gente acha interessante nesse momento. Mas primeiro eu tenho ali o filtro do setor. Tá? Então eu tenho empresas que estão dando emissões aí, oportunidades maravilhosas, a IPCA mais 6,5, IPCA mais 7. Lembrando que, por exemplo, quando a gente faz aquele exercício de jogar no com dinheiro, né, um crédito privado, a gente consegue fazer o famoso gross up. Né? O que quer dizer isso? O crédito privado ele é isento, na sua maioria ali, ele é isento de imposto de renda. Então, quando a gente compara, por exemplo, um crédito privado com uma NTN-B, que é um título do Tesouro, né, não se esqueça que a NTN-B ela incide imposto sobre ela. Então, quando eu faço esse gross up, né, esse exercício de, enfim, fazer o cálculo para que eu tenha a taxa bruta, né, um IPCA mais 7 de um crédito privado, por exemplo, ele equivale a um IPCA mais 8,23, por exemplo, quando eu comparo com um ativo, né, que haja ali, em que haja a incidência do IR. Inclusive, isso é muito importante em períodos de inflação ascendente. Às vezes você entra numa NTN-B que parece muito boa, mas dependendo da explosão do IPCA, você tem o ganho basicamente consumido pelo IR, porque você naturalmente paga IR também sobre a valorização via inflação. Então, é um ponto de atenção aí para o investidor sempre ficar bem atento com a questão do gross up, que os investidores institucionais conhecem muito bem, mas nem todo investidor de varejo olha com atenção. O Chocotino, aliás, muito bom nickname aqui, Chocotino, disse, parece fácil, mas não é. Além do que o problema no Brasil é a liquidez das opções. Muitas vezes você tem que montar a operação com uma contraparte. E aí, eventualmente, vale a pena você não operar sozinho, eventualmente conversa com a mesa, faz via mesa, não simplesmente senta no broker e monta a operação, porque alguma coisa você pode deixar passar. E, eventualmente, na mesa você tem uma contraparte, um fundo de investimento para apoiar a operação. Inclusive, sobre não ser fácil, vou deixar um recado antes do intervalo aqui para você. Se você nunca comprou uma call ali
no pelo, comprar call e vai ser feliz, né? Esperando ganhar, porque você sabe a posição, você acha que a ação vai subir. Faça isso uma vez. Você vai perder dinheiro e nunca mais vai se esquecer de não fazer mais. Agora nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. PMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo sobre como navegar nesse mercado de juros altos, expectativas de juros dispersas, difusas e, sobretudo, uma volatilidade estranha, né? Nem é aquele preço que oscila todo dia, aí quando oscila numa pancada. Isso tudo é difícil de ler, é difícil de navegar, mas lembrando sempre que mar calmo não forja bom marinheiro, e nós estamos aqui para preparar os melhores. Temos aqui o comentário do Blockchain Play, né? Infelizmente precisamos sentir na pele as feridas para tornar nossas próprias cicatrizes lições de vida, né? É isso mesmo, às vezes você vai precisar comprar a sua primeira call a seco, né? Ter a primeira sensação de perder 100% do patrimônio para depois nunca mais fazer isso. E aí, Ivan ali, o Ivan falando que Magalu está voltando em V, vamos ver aí o que nós temos de mercado, mas para ver sempre vale um straddle, funciona super bem para aproveitar o V, né? Seja na queda, seja na alta. Eu queria aproveitar esse último pedacinho de bloco aí, o que vocês estão vendo aí de fluxo nos clientes de vocês, nos clientes da matriz, em termos de demanda, se tem uma linha que os clientes têm puxado mais. A gente tem falado bastante, tem visto bastante demanda por investimento no exterior. O que vocês têm sentido dessa demanda dos clientes? E, naturalmente, depois apresentar um pouco da matriz e como pode encontrar vocês, fazer contato com vocês. Certo, perfeito.
Bom, nós da Matriz Capital, nós temos recebido muita demanda offshore, né? Então, clientes eles querem operar no exterior com valores maiores, né? Então, muitos clientes fugindo do risco institucional e muitos clientes querendo, né, aprender realmente, né, já que nós temos um mercado muito mais democratizado, né? Quando a gente fala dos 2 últimos anos, é muito mais simples hoje investir no exterior do que há 2 anos atrás, né? Então tem muita gente que quer aproveitar essa queda do dólar para investir em moeda forte, né, e ganhar ali uma rentabilidade, né, que seja extremamente interessante no exterior. Problema 1, né? Quando a gente fala de indexadores globais, a gente tem um indexador que ele praticamente abrange todos os ativos de renda fixa nos Estados Unidos, que é o pré-fixado. E nesse momento que a gente está contemplando alta de juros lá fora, esses pré-fixados eles estão dando deságio a mercado. Então é muito comum o investidor contemplar essa rentabilidade negativa da carteira, uma vez que os ativos são marcados a mercado, quando falamos de renda fixa. Então o investidor que quer investir lá no exterior, ele precisa entender que na renda fixa nesse momento nós estamos contemplando marcação negativa. Porém, assim que a curva se estabilizar, né, o ganho a mercado começará a ser bem interessante. Mas há um momento, há um timing para isso, tá? Agora, quando a gente fala de renda variável no exterior, a gente pode estar visualizando uma boa oportunidade nesse momento, porque eu tenho a inflação arrefecendo. O último dado do CPI norte-americano, que equivale ao nosso IPCA, nós já contemplamos que a inflação ela subiu abaixo do esperado, ela subiu 0,1. E a gente sabe que quando a inflação ela sobe de uma forma mais tímida, acaba dando aí um ensejo para um posicionamento de repente na Nasdaq, né, que se valoriza com as expectativas de inflação mais baixas, né, e consequentemente com um cheiro de repente de estagnação, de estabilidade ali nos juros, né? Então pode ser um momento interessante para se posicionar dessa forma, né? Não que a renda fixa não esteja interessante, está muito interessante, porém a marcação a mercado é bom que o investidor saiba, né, que está negativa. Bom, quando a gente fala de Brasil, a demanda muito, né, por produtos tem sido por produtos que pagam renda passiva, né? Então é o investidor fazer aquela carteira que gera renda passiva todos os meses. E eu conseguindo, por exemplo, fazer ali vamos dizer, um portfólio que ele seja equilibrado entre renda fixa e renda variável, eu consigo montar uma posição, né, em que o investidor ele receba proventos mensais, né? Então todos os meses ele está recebendo ali na ordem de 0,9%, de 1%, de 1,5%, ou seja, a depender ali do perfil do investidor, ele pode, né, ter essa previsibilidade de estar ganhando esses proventos todos os meses. Por que isso é interessante? Porque, por exemplo, quando a gente fala de Brasil, né, nós temos ali a mística de que investir bem é investir em imóveis, né? E quem investe em imóveis hoje para ganhar no aluguel está investindo muito mal, né? Porque o aluguel hoje de um imóvel residencial está na faixa de 0,6, de 0,4 a 0,7. Porém, eu ainda tenho o carnê-leão para pagar um imposto ali mês a mês. Então, quando eu pego de uma forma inteligente os meus recursos e eu faço uma carteira, um portfólio de investimentos, né, eu consigo ter ali a segurança que eu preciso para poder enfrentar o mercado. O mercado é um enxadrista de primeira linha. Ele joga sempre com as pedras brancas, nos atacando. E nós sempre começamos na defensiva. Nós jogamos com as pedras pretas. Quem tenta atacar o mercado se dá muito mal. Então a gente se defende através de um colchão de renda fixa, respeitando os seus indexadores. Eu consigo fazer combinações de créditos privados e ativos do Tesouro para que, por exemplo, eu tenha um crédito privado que pague em janeiro e pague em julho, o outro que pague em fevereiro, que pague em agosto, né? O outro em março e assim por diante. Então eu consigo ter essa previsibilidade de retorno durante todos os meses, né? Então eu coloco, nesse momento, 70% no máximo, no mínimo de renda fixa e 30% no máximo de renda variável, é interessante nesse momento, tá? Depois isso vai mudar, né? Quando a realidade do corte de juros, quando a inflação estiver mais bem controlada, a gente, né, começa vamos dizer, a equilibrar a balança, mas nesse momento eu ainda devo me expor mais na renda fixa do que na renda variável. Mas é nesse combo que a gente consegue
ganhar, né, proventos mensais aí numa qualidade muito interessante, muito acima de imóveis, muito acima de poupança, etc. Nem se compara, né? Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer recebê-lo aqui. Queria que você deixasse seus contatos, o contato da Matriz Capital, caso nosso telespectador queira acompanhar os conteúdos que vocês disponibilizam, ou mesmo acessar a Matriz de alguma forma como cliente, fica à vontade em deixar suas redes sociais, site, para a turma acessar. Muito obrigado, né? O nosso site oficial, matrizcapital.com.br, né? O nosso endereço ali no Instagram, matriz_capital. E número para contato, né? O 011 999 36 2263. Maravilha, pessoal. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo bate-papo. E você, telespectador da BMC News, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu comentário e, naturalmente, pelo seu like. Nós vamos ficando por aqui com o Você com Dinheiro de hoje. Agora fique com o closing. E até amanhã com mais Você com Dinheiro.